assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Pois é, bom dia, Bruno, bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da Band News. Temos alguns assuntos aqui, tratar de forma rápida aqui, mas o seguinte, primeiro deles, a decisão da Justiça ontem, como vocês leram na manchete aí, a primeira vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte, acatando o pedido da Prefeitura, acatando o pedido em caráter liminar da Prefeitura de Belo Horizonte, para interromper os trabalhos da CPI da Lagoa da Pampulha, parte 2, né? Versão 2 aí. Vamos lembrar que essa CPI, o relatório da CPI foi derrotado na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Belo Horizonte não se conformou com a derrota, o vereador Gabriel Azevedo, articulou a criação de uma nova CPI, essa nova CPI foi protocolada, a Prefeitura recorreu à Justiça alegando que era uma manobra meramente política, pois a CPI era de mesmo conteúdo e possuía inclusive os mesmos argumentos, né? Não sendo válido, então não sendo legal uma nova CPI para discutir um assunto que já havia sido discutido e concluído, e o juiz teve esse mesmo entendimento, o juiz Tiago Gandra, da primeira vara de Fazenda Pública aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, comarca aqui de Belo Horizonte. Ele teve esse entendimento, acatando esse conteúdo da Prefeitura, que era uma CPI igual a que havia sido derrotada e que a Câmara protocolou logo no dia seguinte, uma CPI com o mesmo conteúdo, com os mesmos argumentos, ou seja, com um texto muito similar, ou seja, não faria sentido uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigar possível mau uso de dinheiro ali nas obras de revitalização e limpeza da Lagoa da Pampulha. Então, uma vitória aí da Prefeitura em cima de parte aí dos vereadores da Câmara que tentavam a criação de uma nova CPI. Agora, é importante, eu estava até vendo aí um vídeo que o presidente da Câmara de Vereadores gravou, o vereador Gabriel Azevedo, provavelmente prevendo essa derrota, ele gravou um vídeo falando, aí eu concordo com ele, eu não concordo com essa recriação da CPI, porque perdeu. Ele criou a CPI e foi derrotado, enfim, faz parte do jogo legislativo ali, né, da vida do legislativo. Agora ele fez um argumento interessante nesse vídeo que ele gravou, foi falando que da importância da Câmara ter se movimentado, cobrando essa questão da limpeza da Pampulha, dos gastos, porque logo depois disso houve já uma reunião, né, do prefeito de Belo Horizonte com o governador de Minas, Romeu Zema, também, e até interlocução também de dirigentes da Copasa para o cumprimento dessa limpeza, né, das obras de limpeza aí da Lagoa da Pampulha. Ou seja, esse movimento que ocorreu na Câmara de Belo Horizonte, mesmo a CPI não tendo êxito, acabou aí forçando, pressionando tanto o executivo municipal aqui de Belo Horizonte como o estadual, através do governador e da Copasa, a se movimentarem e retomarem esse assunto aí de limpeza da Lagoa da Pampulha. Então teve essa função. Ainda nesse quesito aí de briga da Prefeitura de Belo Horizonte com a Câmara de Vereadores, o aeroporto Carlos Prates também, vocês trouxeram aí nas manchetes, né? Agora os vereadores tentam impedir ali que sejam construídas moradias naquela região. Eles querem mudar ali a característica do zoneamento, né, da ocupação daquela região, para que ali não possam ser construídas moradias. Possam ser construídos apenas empreendimentos econômicos, desenvolvimentos industriais, enfim, sem moradias, né? A argumentação é que há outras áreas de Belo Horizonte aí, onde há problemas habitacionais maiores e ali não comportaria mais moradias, né? Essa vai ser uma nova briga, né? Mesmo assim, a prefeitura diz que vai tocando aí a proposta, né? Ainda não é um projeto, né? Como a gente falou ontem, a proposta de construir ali um novo bairro, né? Com moradias e outros equipamentos também, inclusive parte comercial e de empresas também, um parque, enfim. Então essas aí são esse capítulo aí que vem se arrastando ultimamente, né? Dessa cisão entre o poder legislativo e executivo aqui da capital, que é bom por um lado, acho que é importante, a Câmara tem que cumprir essa função mesmo de fiscalizar, né, de certa forma, e corrigindo aí os atos do poder executivo, mas aqui em Belo Horizonte essa coisa tomou uma proporção um pouco maior em razão de questões eleitorais, tá?
a uma briga aí, já visando o pleito do ano que vem. Então a gente tem que estar sempre atento, né? O que é realmente o correto da atuação do Legislativo e o que é demais, o que está visando atrapalhar aí a administração para colher frutos eleitorais. Por exemplo, essa nova criação de uma CPI da Lagoa da Pampulha, logicamente, fazia parte aí de um contexto eleitoral. Agora, a primeira CPI, apesar de também ter um conteúdo um tanto quanto questionável, faz parte, é o trabalho dos vereadores, né? A recriação, aí sim, já era um abuso aí do Poder Legislativo, tentando aí forçar uma barra, forçar uma situação em cima do Executivo, e a Justiça deu entendimento e deu ganho para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas faz parte, como eu disse, desse, né, da administração da vida da cidade, e é bom ter uma Câmara altiva, participante, né, mas também com limites, né? A Câmara é um poder legislativo, ela não pode querer governar a cidade, né? Cabe ao Executivo, ao prefeito, que foi eleito, né, pela população, governar a cidade. E mesmo que quem esteja no Legislativo queira governar, sonhe em dirigir o Executivo, tem que esperar chegar esse momento, ganhar as eleições, para aí sim poder dirigir a cidade, né? Mas acho que ainda vamos ter muitos capítulos aí dessa briga. Mudando a pauta rapidamente, Bruno, Luciano e ouvinte, a SAF do Atlético, né? A proposta de transformar o Atlético numa SAF vai ser votada hoje e amanhã. Não se conseguiu aí o adiamento até então, né? O impedimento desta votação é muito ruim para o clube, essa é a minha opinião. A forma assodada, obscura, centralizada, quase tirânica aí, que esse processo vem sendo conduzido pelos chamados 4Rs, mais o presidente Sérgio Coelho, que é, né, um preposto ali na presidência do Atlético deste grupo. Então é muito ruim essa forma como vem sendo conduzido, né? É um processo muito obscuro e quem vai perder muito é o clube e a torcida. Exatamente por essa falta de participação, por essa falta de debate de como vai se dar esse projeto de transformação do Atlético em sociedade anônima do futebol. Para quem não entende muito, não acompanha muito, né? Basicamente aí é um projeto que visa, ele dá a possibilidade dos clubes terem uma cisão, uma separação entre a Associação Clube Atlético Mineiro e o Departamento de Futebol, né? O Departamento de Futebol, isso é uma forma de possibilitar que a vida do futebol do clube siga sem as dívidas acumuladas aí pela Associação Clube Atlético Mineiro. Outros clubes no Brasil já aderiram a isso, no exterior isso já está num passo, na Europa já está num passo muito mais adiantado e feito de forma até mais bem sucedida. No Brasil ainda nós estamos caminhando, né, com alguns casos, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né? E agora o Bahia, e agora o Atlético dando este passo, mas dando esse passo, infelizmente, né? Todo mundo, é consenso, né? Que de todas as SAFs, né? Que estão sendo desenvolvidas aí projetos, este do Atlético é o menos conhecido, é o menos transparente, é o que parece mais absurdo, né? Pela forma como ele é conduzido. Basicamente porque quem está propondo, quem elaborou como deveria ser vendido é quem vai também comprar a SAF, né? Num dia ele estava num lado do balcão como vendedor, no outro dia ele apareceu no outro lado do balcão como comprador, né? E desfazendo o negócio. E agora o argumento, é triste ver esse argumento, né? Assim, quem tiver uma proposta melhor que apresente. Isso na última hora, né? Isso no apagar das luzes, né? Se fala quem tiver uma proposta melhor que apresente, quando o prazo já é esgotado, sendo que esse assunto vem sendo discutido com pouquíssima abertura há pelo menos um ano no clube. Vinha se falando de investidores estrangeiros, grupos estrangeiros interessados, que a SAF era apenas uma alternativa e de repente essa SAF virou a única alternativa, a pedra de salvação do Atlético. Então, um processo com muito pouca lisura, um processo manchado do começo ao fim e o pior, crônica de uma tragédia anunciada lá atrás, quando o clube foi aumentando seu endividamento, comprando jogadores, demitindo e contratando técnicos de forma sucessiva,
num completo descompromisso com o patrimônio do clube. Muita gente já se falava, né, que estava se lapidando um patrimônio para depois comprar ele aí na Bacia das Almas, né? Essas pessoas eram chamadas de alarmistas, pessimistas, profetas do apocalipse, mas foi exatamente o que aconteceu de 2020 para cá, né? O clube foi tendo seu patrimônio deteriorado, dívida aumentando, notícias ruins aí não paravam de sair na mídia, principalmente no último ano, até o momento que se considerou a situação insustentável, e só quem poderia resolver nesse enredo, nessa narrativa criada, é justamente quem estava por trás da direção do clube nesses últimos anos. Essa é a situação que chega ao Atlético hoje, e provavelmente essa SAF será aprovada com a votação, acredito até com a maioria folgada pelos conselheiros do clube, porque realmente neste momento foi apresentado como única alternativa para o clube não ir à bancarrota, né? Uma vez que há compromissos aí, segundo informações do próprio clube, né? A gente, como diz, não tem acesso a esses dados, é muito fechado essa direção do Atlético, né? Muito pouco transparente. Segundo eles, há compromissos aí financeiros. Se o Atlético não se for transformado em SAF, vai entrar em uma completa falência aí no segundo semestre. Então é isso, vamos acompanhar agora como vai se dar esse processo de votação hoje e amanhã. É com vocês, Bruno, Luciana.